Olá, tudo bem? Quem fala com você é o professor Matheus Gustavo do portugueseficiente.com.br. Aula de hoje sobre acentuação gráfica. Então, vamos à aula. Acentuação gráfica. Olha, a acentuação gráfica é o processo pelo qual as palavras recebem acento gráfico de acordo com as normas ortográficas da língua. Então, atenção. Os acentos gráficos marcam a sílaba tônica. Temos eles. O grave, que é para indicar a crase, lembrando que este acento chama-se grave. Agudo, para som aberto, café, cipó. Circunflexo, para som fechado, você, complô. O til, que é um nasalizador de vogais, como aqui, romã, maçã. Acentuação gráfica. Temos aqui algumas regras básicas de acentuação. Uma tabela bem fácil para você entender. Olha aí. Casos, os monossílabos tônicos. No exemplo você vai entender. Terminação grave, A, E, O. Quando? Tônicos. Olha o exemplo, como é fácil. Já, pá, pé, mês, pó, jó. Então, aqui temos aí alguns monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Ok? Monossílabo, uma sílaba apenas. Agora temos os casos das oxítonas. Atenção! Quando a terminação for A, E, O, oxítona, lembre-se que é quando nós temos o som tônico na última sílaba. Ok? Então veja, exemplo, está, a última sílaba, sofás. Então, chulé, pajés, avô, dominós. Então, a última sílaba, que é a tônica, que é a mais forte que nós pronunciamos, ela será acentuada quando tiver terminação A, E, O ou AS, ES, OS. E atenção, terminação em e ens somente quando tiver mais de uma sílaba. Então não pode ser uma monossílaba. Mais de uma sílaba, amém, refém, vinténs, parabéns e também. Bem tranquilo? Então, grave aí. Paroxítonas, atenção, são acentuadas as penúltimas não terminadas em as, es, os, em e ens. É o contrário da outra. Então, são acentuadas as penúltimas não terminadas em as, es, os, em, ens. Então, lembrando, caso paroxítona, não terminadas, condição aí, são as mesmas da anterior. Um exemplo, táxi. Lembrando que a paroxítona é a penúltima sílaba tônica. É a penúltima sílaba que tem um som mais forte na palavra. Vejamos, táxi, vírus, bônus, álbum, útil, Éden. Então, vai aí por todas as palavras que são paroxítonas, que não são terminadas em as, es, os, em, in. Então, voltando aqui, ó, nessa daqui, terminação, oxítonas, as, es, os, em, a, e, o. Terminou assim, é oxítono, acento. Atenção, não terminadas em a, e, o, as, es, os, em, paroxítona, também vamos acentuar. Casos proparoxítonas. É muito simples. Todas são acentuadas. Proparoxítonas, que é a antepenúltima sílaba mais forte. A antepenúltima sílaba tônica. Por exemplo, ônibus. Como assim antepenúltima? Tá? Só para explicar um pouquinho. Ônibus, vamos dividir a palavra ônibus. Temos aí O, divide, NI divide, bus divide. Então, terceira, né? Do final para o começo. Ou antepenúltima, como você preferir. Então, exemplos, ônibus, ápodo, lâmpada, cênico, árabe. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Esse ficou bem fácil, bem simples. Ditongos abertos. Olha a terminação. Ei, el, oi. Então, são abertos e tônicos. Temos exemplos. Os anéis, o véu e o constrói.
Então aqui, 3 terminações, 3 exemplos de tongos abertos são acentuados nessas condições. Vamos agora para os casos de hiato, vogais I e U. Condições: procedidos de vogais que não sejam eles e nem de tongos. Então podemos ver aqui nos exemplos a palavra saída. Ele é procedido de uma vogal que não é ele mesmo, que não é o I, e também não é de tongo, é apenas uma vogal. Sozinhos na sílaba ou acompanhados do S. Se nós formos separar cada palavra aqui, vou separar a palavra saída. Vejamos aí, SA, a primeira sílaba, depois separamos. I com acento ficará sozinho, separamos. Da ficará aí mais uma sílaba. Então ele fica sozinho na sílaba. Agora na questão do país, ele fica acompanhado de S. Então são as duas condições necessárias para que ele seja um hiato. Não devem ser seguidos de NH. Nos exemplos não temos nenhuma palavra que está seguida de NH. Então vejamos, saída, país, baú, balaústre. Quando não é um hiato acentuado que é seguido de NH. Rainha, por exemplo. Rainha é uma palavra que o I não tem acento. Então é um hiato que não tem acentuação. A palavra rainha. Ok? Hiatos que não levam acento. Olha, eu já falei um pouquinho antes, agora continuando. Condição, seguidos por NH, R, L, Z e M. Então, atenção. Procedidos de tongo nas palavras paroxítonas. Vejamos o exemplo aqui. N, R, L, Z, M. Temos rainha, que não é acentuada, juiz, Raul e ruim. Agora, precedidos de tongos nas palavras paroxítonas. Feiura, não temos o acento no hiato, e nem baiuca, temos o acento no hiato. Então, fica aqui mais exemplos de hiatos que não levam acento. Acento diferencial. Olha que interessante. A palavra pôde e pode. Lembrando, passado, então, pôde. Acentuado. Presente, presente, pode, sem acento. Verbo colocar, pôr. Vamos colocar aqui o pôr e o pôr, né? No verbo colocar, pode pôr isso na sala. Substitua, pode colocar isso na sala. Então, quando é verbo, você acentua. Quando é apenas uma preposição, alguém passou por aqui, não vai acentuar. Lembre-se, quando é verbo, quando é uma ação, coloque vamos dizer assim, faça a ação de colocar o acento. Só para você lembrar, tá? Quando for o pôr verbo, faça uma ação de colocar o acento. É para você lembrar, tá bom? E pôr, alguém passou por aqui, apenas uma preposição, não tem acento. Quando for verbo, lembre-se da ação de colocar um acento. Então vamos para a próxima. Verbos. Olha aí. Tem e vem. Os meninos têm estudado bastante. Presta atenção. Quando eles, plural, você vai colocar o acento. Os meninos, eles, têm estudado bastante. Acento. Agora, quando estivermos no singular, tem e vem, não terão acento. O menino tem estudado bastante. Ele tem estudado bastante. Bem simples e bem prático para você decorar. Verbos derivados do verbo ter e vir. Atenção. Deter, manter, reter, conter, provir, convir, alguns deles. No singular, acento agudo. No plural, acento circunflexo. Vamos lembrar aí? Acento agudo, ele tem apenas, vamos colocar aí para você decorar. Singular é algo menos que plural. Vamos dizer assim, eu tenho uma casa, uma apenas. Eu tenho várias casas, mais de uma. Lembre-se que o singular, o acento agudo, ele tem apenas um risco. Gente, é só para decorar, por favor, entenda isso. Agora, quando temos no plural, o acento circunflexo tem 2 riscos, que é o que sobe e o que desce. Então, quando estivermos aqui, eles detêm, vamos colocar o circunflexo e também o som vai te ajudar a identificar isso. Ele detém, acento agudo, singular.
Agora os verbos crer, de, lever. No plural, nós vamos retirar o acento menos acento mais em. Creem, deem, lei, vem. Sem acento. Então lembre-se, menos acento, mais em. Vogais idênticas também, como aqui você já pode ver, não levam acento. Enjoo, perdoo, lei, crei, vou. Colocou acento, está incorreto. Em casos de verbos associados a formas pronominais, são utilizadas as regras normais de acentuação. Esqueça a forma pronominal. Parti-lo, esqueça o ló. Fique apenas no partir. Então, é uma oxítona terminada em i. Como nós já aprendemos, sem acento. Substituí-lo. Aqui, cuidado que é uma pegadinha. Substituí-lo, aqui é um hiato. Então, hiato, nós iremos acentuar. Apoiá-lo, oxítona terminada em e, com acento. Vendê-lo, oxítona terminada em e, com acento também. Muito obrigado por assistir este vídeo até o final. Por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, deixe um comentário falando o que você achou da aula ou sugerindo novos temas. E clique aqui para assistir outras aulas. Grande abraço, professor Matheus Gustavo, do portugueseficiente.com.br.